2 de fevereiro de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 3. O mês de fevereiro tem 28 dias e o livro de Provérbios tem 31 capítulos. E o livro de Provérbios é um livro que nos traz a revelação de Deus sobre a sabedoria dele para a nossa vida. Por isso, o livro de Provérbios é um livro de muito valor, que deve ser lido todo o mês para que lembremos dos ensinamentos de Deus para colocar em prática em nossa vida e dessa forma termos prosperidade em tudo que fazemos. Os mandamentos do Senhor nos trazem vida, e quando nós conhecemos esses mandamentos, podemos colocar em prática. Quando nós fazemos a constante leitura e a repetição constante dessa leitura, vamos guardando em nosso coração essa sabedoria para pôr em prática com facilidade. Por isso, fazemos sempre a leitura mensal de Provérbios. E como o mês de fevereiro tem 28 dias, nós fizemos ontem a leitura dos capítulos 1 e 2 e hoje nós vamos ler o capítulo 3. No dia 7, nós vamos ler os capítulos 8 e 9. E dessa forma, no dia 28, nós vamos ler os capítulos 30 e 31. Os capítulos 1 e 2 guardam uma relação entre si, e os capítulos 8 e 9 também têm uma relação entre si. Os dois capítulos, o 8 e o 9, falam sobre a sabedoria especificamente. Dessa forma, nós vamos fechar a leitura de Provérbios nesse mês de fevereiro. Então, vamos ler hoje Provérbios capítulo 3. E Provérbios capítulo 3 nos fala, versículo 1: Filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos. 2. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Provérbios, aqui no capítulo 3, nos fala a respeito do sucesso de Deus. O sucesso de Deus consiste em você ter uma vida longa com muita paz. Você ter uma vida longa porque quando você anda no caminho dos mandamentos, dos ensinamentos do Senhor, você tem uma vida longa porque você não se envolve com nada que pode lhe tirar a vida. Pessoas que se envolvem com o crime perdem a vida cedo. Pessoas que comem e bebem demais perdem a vida cedo. Provérbios fala contra a gula e contra a bebedice no capítulo 23. Provérbios também fala contra a preguiça. Você tem uma vida de paz quando você tem provisão, quando você tem prosperidade, quando você tem sucesso na sua vida financeira, quando você tem recursos para tudo o que você necessita. Então, quando Provérbios combate a preguiça e enaltece a diligência, o livro de Provérbios está dizendo: se você for diligente, se você for atento em relação à sua vida financeira, à administração do seu recurso, a buscar habilidades para que você possa ter condições de prover o seu sustento, você terá uma vida de paz. Então, o versículo 1 diz, repetindo aqui: Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Um outro conselho que está em Provérbios, no capítulo 6, é: não seja fiador do seu companheiro. Se você assumiu a fiança de alguém, corra até a pessoa e implore
para que você seja removido dessa obrigação. Quando nós falamos de fiança, estamos falando de dinheiro, e junto com o tema dizemos para não emprestar dinheiro. Então, filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. O conselho de Provérbios, no capítulo 6, é: não seja fiador, não empreste o dinheiro. Se você empresta o dinheiro, aquela pessoa que sempre pede dinheiro emprestado, sempre é a pessoa que está pedindo emprestado. Ela pede emprestado, ela não paga, gera prejuízo financeiro para as outras pessoas e continua pedindo. Nós estamos em fevereiro. O que tem em fevereiro no Brasil? O carnaval. Uma festa que adora a carne. Carnaval é o que mais do que o festival da carne? Carneval, o festival da carne. O festival em que as pessoas fazem as festas para a adoração da carne. E as pessoas nesse tempo ficam pedindo dinheiro emprestado para participarem das festas da carne, e depois elas desonram o compromisso de devolver o que tomaram emprestado. Então fique atento se alguém ao seu redor lhe pedir dinheiro emprestado, pedir que você assuma obrigações financeiras. Não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Esse é um conselho que está em Provérbios, no capítulo 6. Versículo 2: os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa. Se você prestar atenção em relação à gula, se você prestar atenção quanto àquelas 3 colheres de açúcar no café, e se você mudar isso, porque a Bíblia em Provérbios diz para ter equilíbrio, diz lá em Provérbios 23, come mel, mas come com moderação. O mel é bom, mas come com moderação. Então, quando você lembra disso, os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa. Quando o Provérbios 20 está escrito assim: o vinho é tentador quando ele brilha no copo, mas depois ele traz amargura. Então, os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa. Não viva para a bebida. Viva para ter uma vida de amizade com Deus. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Você tem sucesso quando você pratica o que Provérbios ensina. Provérbios ensina a ser diligente e a vencer a preguiça, a buscar sempre a sabedoria, a crescer em conhecimento a respeito da vida, a crescer em habilidades. Se você tem muitas habilidades, você tem muitas fontes de rendimento, então você tem uma vida cheia de sucesso, porque você é diligente no que você faz, porque você não empresta o seu dinheiro, porque você sabe dizer não e colocar limites para não deixar que as pessoas más queiram passar por cima de você, usando você, dizendo: você tem a obrigação de fazer isso por mim porque você é cristão, então você tem que ser bom. Quando você segue os mandamentos de Provérbios, você entende o que é ser bom. Ser bom é não fazer o empréstimo para mostrar para o que vive pedindo emprestado que ele precisa cuidar da vida dele e aprender a gerir os seus próprios recursos e as suas finanças. E enquanto ele não aprender, ele, que está sendo tolo, vai continuar padecendo, porque quer continuar na tolice. Mas você que medita em Provérbios sabe que precisa dizer não, para que aquele que pede a fiança e o empréstimo assuma o controle da sua própria vida e aprenda a seguir a sabedoria. Então, o versículo 2: os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. 3.
Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. 4. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Se você sempre for leal, se você sempre for fiel e você guardar isso no seu coração, você vai agradar a Deus. Deus ama aqueles que obedecem a sua palavra, que são leais e fiéis a Ele. E as pessoas também valorizam as pessoas que são leais e que são fiéis. Se você for uma pessoa honesta, que cumpre os seus deveres, que quando lança uma palavra, cumpre a sua palavra, quando você é leal e quando você é fiel, você agrada a Deus e aos homens. Versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. 6. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Coloque Deus em tudo na sua vida. Deus precisa estar na frente de tudo, em todas as suas decisões. Se você confiar em Deus em tudo e lembrar dele em tudo que fizer, ele mostrará o caminho certo. 7. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Temer ao Senhor significa ter absoluto respeito pelo Senhor. Tanto respeito que prioriza o Senhor em tudo na vida. Então, 7. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor. Priorize o Senhor. Ponha o Senhor em tudo e não faça nada que seja errado. 8. Pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Se você tiver tomado alguma decisão errada, se você agora colocar Deus e pedir: Deus, me ajuda a consertar, a corrigir esse caminho, Ele será o seu remédio. Ele curará as suas feridas e trará alívio para os seus sofrimentos. 9. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. 10. Faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Os versículos 9 e 10 falam que devemos adorar a Deus com as nossas primícias. Primícias é a primeira parte do que nós temos, do que nós recebemos. Então o versículo 9 diz: adore a Deus oferecendo a Ele o que a sua terra produz de melhor. Versículo 10: faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Esses dois versículos nos falam a respeito dos dízimos e das ofertas. Eu sei que tem muitas pessoas que têm uma relutância muito grande com relação aos dízimos, dizendo que o 10% de tudo que recebem deveria ser usado para si mesmos e que o mandamento lá de Malaquias, capítulo 3, no versículo 10, faz parte do Antigo Testamento. Mas eu quero mostrar aqui, hoje, que Jesus falou sobre os dízimos. Veja aqui. Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 23, aqui no versículo 23, nós vemos: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer. Agora, olha o detalhe: sem deixar de lado as outras. Então, Jesus estava dizendo: vocês devolvem o dízimo, a 10ª parte dos mínimos detalhes,
vocês devolvem o dízimo até da hortelã, da erva doce e do cominho. Mas vocês se esquecem de obedecer aos mandamentos importantes que são: sejam justos com os outros, sejam bondosos e sejam honestos. Esse versículo que estamos lendo mostra que Jesus defendeu que nós devemos obedecer às leis de Deus, aos mandamentos de Deus, sem deixar de lado essa entrega do dízimo, da 10ª parte de tudo que recebemos. Ele disse aqui no Novo Testamento, falando a respeito do dízimo, dizendo para os fariseus, que eram os mestres da lei, que eles erravam, porque eles esqueciam de serem justos, de serem bondosos e de serem honestos. Mas essas coisas são importantes sem deixar de lado as outras. Então aqui nós temos uma palavra no Novo Testamento em que Jesus está repetindo que o dízimo continua sendo adoração a Deus, que os fariseus não estavam errados em devolver o dízimo. Eles estavam errados porque eles estavam deixando de ser bondosos, justos e honestos. Voltando para Provérbios, capítulo 3, nós lemos aqui os versículos 9 e 10. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Esse versículo 10 faz uma promessa de Deus. Se você devolver as suas primícias, o dízimo, então você ficará com seus depósitos cheios de cereais. Existe uma promessa que você pode dizer a Deus: Deus, eu estou devolvendo a 10ª parte para colaborar com o seu reino. Eu peço que os meus depósitos fiquem cheios. Eu peço que exista muita alegria na minha vida. Esse texto está dizendo que você terá muito vinho que não será capaz de armazenar, mas esse vinho, entenda, não representa o vinho bebida alcoólica. Porque lá em Provérbios, no capítulo 20, está escrito que você não deve se entregar ao vinho. Então, quando nós lemos o texto da Bíblia, nós devemos fazer a leitura em todo o texto bíblico. Da mesma forma como nós fomos até Mateus, no capítulo 23, no versículo 23, para entender que os dízimos fazem parte dos ensinamentos de Deus, entendendo que os dízimos ainda são aplicados nos dias atuais como mandamento de Deus, nós também devemos ler aqui o vinho dentro de toda a Bíblia. E Provérbios capítulo 20 fala para não beber vinho, e Provérbios capítulo 31. Veja aqui o que diz em Provérbios 31. Ou melhor, vamos ler Provérbios capítulo 20, versículo 1. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Então aqui nós vemos que a bebida, ela leva a pessoa a ficar barulhenta, quer dizer, leva a pessoa a dizer o que não deve, leva a pessoa a perder o juízo. Agora veja o que diz Provérbios no capítulo 23, aqui no capítulo 23, a partir do versículo 29. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? O versículo 30 traz a resposta para essas perguntas. É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. O conselho no 31. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo, com a sua cor vermelha e desce suavemente. 32. Pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. 33. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. 34. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar.
enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. 35. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não me lembro. Por que não consigo levantar? Preciso de mais um gole. Veja que aqui no capítulo 23, do versículo 29 até o 35, nós vemos que aqueles que se embriagam perdem a razão. Agora veja, ainda sobre o vinho, sobre a bebida, no capítulo 31 de Provérbios, aqui no capítulo 31, no versículo 4 até o 7. Escute, Lemuel, os reis não devem beber vinho nem outras bebidas alcoólicas. Não devem beber. 5. Quando eles bebem, não lembram das leis e esquecem os direitos dos que são explorados. 6. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria. Veja que o versículo 6 de Provérbios fala que vinho, fala que bebida é para quem está morrendo, para quem está na miséria. 7. Que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Então veja que a ideia de Provérbios sobre a bebida é: você não deve beber para não perder a razão, para não perder o juízo, para não esquecer do direito dos pobres, para não levar uma surra e ficar como quem não sabe o que aconteceu. Retomando Provérbios 3, aqui no versículo 10, quando ele fala: faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Ele não está falando sobre o vinho, bebida alcoólica, porque como nós lemos ali em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 1, no capítulo 23, no versículo 29 ao 35, e no capítulo 31, do versículo 4 ao 7, nós vimos ali que Provérbios diz que o vinho leva para o caminho do mal. Então, como ler esse versículo 10? Que você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. O vinho é usado para trazer alegria. Então ele está dizendo, quando você devolve o dízimo, junto o 10 com o 9, adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. 10, faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Você terá muita alegria, prosperidade na sua casa. É isso que o texto diz. Você terá muita multiplicação. Isso aqui é uma promessa de Deus. Se você seguir esse mandamento, colaborando com o reino dele, ele lhe prosperará. Versículo 11. Você pode fazer prova com Deus. Você pode, nas suas orações, dizer: Deus, eu devolvi o dízimo que pertence ao Senhor. Eu obedeci aos seus ensinamentos. Eu obedeci aos seus mandamentos. Agora honra a minha vida e multiplica nos meus depósitos e na alegria, na minha casa, na minha família. Se você tem sentido falta de alguma coisa e ainda não tem sido fiel nos dízimos, faça uma prova com Deus. O texto de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, é o único texto que permite que você realize um desafio com Deus. Veja Malaquias capítulo 3. Entrando aqui em Malaquias, no capítulo 3, vamos ler aqui o versículo 10. Veja o que diz: Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova, e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. 11. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Existe uma promessa em Malaquias, no capítulo 3. Aqui, o profeta Malaquias entregou a profecia que Deus mandou ele entregar.
E a profecia que o próprio Deus mandou Malaquias entregar é: veja aqui o versículo 10, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova, e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Existe uma promessa aqui que o próprio Deus é que faz. E é o próprio Deus que diz: ponham-me à prova, e verão que eu abrirei as janelas dos céus. Só Deus pode abrir as janelas do céu. As janelas que estão lá no céu só podem ser abertas por aquele que está do lado de dentro. Só Ele pode abrir as janelas do céu e fazer cair as mais ricas bênçãos. Veja que o texto diz: farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Então existe aqui uma promessa de Deus, que você pode fazer prova de Deus. Voltando aqui para Provérbios 3, você que escutou essa palavra sobre os dízimos e pensou: por que você está insistindo nessa questão dos dízimos? Porque existe uma promessa de Deus, de que se você for fiel nos dízimos, Ele vai trazer a bênção, as mais ricas bênçãos sobre a sua vida. Então, independente da igreja que você frequente, quando você entrega o dízimo, você colabora para que aquela casa de oração esteja de pé, que muitas pessoas recebam a palavra de Deus, que muitas pessoas tenham uma porta aberta para receberem oração, para receberem atendimento, para receberem as bênçãos de Deus. Mas aquela pessoa roubou, aquela pessoa fez isso ou fez aquilo. Essa pessoa que pega o dinheiro vai ter parte com Deus. Ela pega uma parte para o seu próprio benefício, mas essa pessoa que faz isso, quando faz, sabe que precisa manter aquela porta aberta. Então ele vai usar os recursos para que a porta seja aberta e vai falar a palavra de Deus e vai continuar anunciando o reino de Deus. E se você se sente desconfortável ou desconfia, você tem a oportunidade de procurar uma outra casa de oração em que você conheça o trabalho dos líderes, em que você tenha acesso à prestação de contas, em que você possa participar efetivamente da gestão desse recurso. Então, não encontre desculpas dizendo que os outros erram para que você falhe em relação a entregar as primícias a Deus. Uma outra questão dos dízimos é que elas são uma forma de agradecer a Deus por tudo que nós temos recebido. E uma outra questão sobre os dízimos é que os dízimos não são apenas dinheiro. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus lá, os dízimos incluem ser justo, ser bondoso, ser uma pessoa que anda na honestidade. E com relação a isso, você deve ser integralmente justo, integralmente bondoso, integralmente honesto. E além dessas questões do dízimo, nós também temos o nosso tempo. Quanto tempo você dedica a Deus? Todos os dias devemos dedicar o tempo para a meditação da palavra, para a oração, para falar com Deus, para entregar o nosso tempo a Deus. 10% do seu tempo deve ser dedicado a Deus. E você dedica esse tempo a Deus, você pode pensar assim: mas eu tenho muitas coisas para fazer. Mas quando você prioriza a Deus, Deus mostra os caminhos. Foi isso que nós lemos aqui nos versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. O 6. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Quando você entrega
primeiramente o dízimo do seu tempo para Deus, ele torna o seu caminho de produtividade mais efetivo. Você consegue mais respostas, mais caminhos certos, mais resultados. Porque quando você prioriza Deus, o próprio Deus mostra para você o melhor caminho. Ele mostra a melhor solução. Por isso, dedique, honre a Deus, adore a Deus, honrando a Ele com as suas primícias, com o seu tempo, praticando a justiça, a bondade, a honestidade e oferecendo a Deus também os seus ganhos financeiros para que Deus possa estar em várias casas de oração falando da palavra dele para mais pessoas, para que mais pessoas tenham oportunidade de se achegar até Deus. Versículo 11. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando ele o repreende. 12. Porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Então, os versículos 11 e 12. Deus nos coloca em provações para nos ensinar a andar no caminho certo. Quando somos desonestos, Deus logo faz com que sejamos responsabilizados. Você já reparou que as pessoas que vivem fazendo coisas erradas, elas demoram mais para serem descobertas? Elas fazem coisas erradas, às vezes, ao longo de toda uma vida. E lá na frente, de repente, elas são pegas e elas pagam as consequências mais tarde. Mas quando você tem um compromisso com Deus e quando você é fiel a Deus e quando você faz alguma coisa errada, você já reparou que logo em seguida você já recebe o castigo? Por que acontece assim com aqueles que são fiéis a Deus? Porque Deus está perto de você. Deus é verdadeiramente o seu Pai. Quando você segue a Ele, Deus já corrige imediatamente para que você logo se conserte e ande sempre no caminho da justiça. É por isso que você tem um caminho em que quando você tropeça, quando você faz alguma coisa errada, logo já vem a disciplina, porque isso é um sinal da paternidade de Deus. Isso é um ótimo sinal. É um sinal de que Deus está com você. Sobre essa questão da correção, veja aqui Hebreus, capítulo 12, do versículo 5 ao 11. 5. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse, olha o que Deus disse, preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende. 6. Pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. 7. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? 8. Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. 9. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então, devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. 10. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo, mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. 11. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Veja que os que são corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Quando Deus nos faz
pagar de maneira imediata pelos nossos erros, nós nos corrigimos, nós aprendemos que não devemos fazer aquilo. E isso nos livra do caminho da morte. Isso nos traz a verdadeira paz. Retornando aqui em Provérbios capítulo 3, lendo agora o versículo 13. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas. 14. Pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. 15. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo que a gente deseja não se pode comparar com ela. Quando você tem sabedoria, você conquista a riqueza, a prata, a joia, o ouro. Mas quando você tem apenas o ouro, a prata, o dinheiro, sem sabedoria, você pode perder tudo o que você tem. Por isso aqui os versículos 13, 14 e 15 dizem que feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que compreende as coisas. Porque a pessoa que acha a sabedoria e entende a respeito das coisas, ela sabe como usar o seu dinheiro. Ela sabe como viver cuidando da sua espiritualidade, da sua amizade com Deus. Ela sabe como receber a paz. Ela sabe como lidar com as pessoas difíceis, sendo paciente, sendo amorosa, sendo bondosa. Ela não guarda mágoa, rancor, porque muitas vezes nós guardamos mágoa e rancor porque escolhemos andar com pessoas erradas. Mas quando nós temos a sabedoria, nós podemos perceber que uma pessoa logo logo vai nos enganar, vai pedir um dinheiro emprestado e vai gerar em nosso coração tristeza. A pessoa que tem sabedoria, ela diz não. Ela não empresta o dinheiro, não tem motivo para ficar com mágoa de que emprestei e a pessoa não me pagou. A pessoa que tem sabedoria, ela não vai andar com a pessoa que se envolve no caminho errado. Ela não vai precisar ficar com raiva porque se envolveu com uma pessoa que lhe feriu o coração. Porque ela vai escolher uma pessoa que já anda com Deus para um relacionamento. Percebe que quando você tem sabedoria, você até escolhe as pessoas com quem você anda e você percebe com quem você não deve andar, quem você deve evitar. E isso já guarda, blinda o coração da pessoa de ter que perdoar alguém, porque ela já presta atenção antes de se envolver com alguém. Então a sabedoria, ela é mais valiosa do que prata, do que ouro, do que qualquer tesouro. Versículo 16. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. A sabedoria oferece uma vida longa porque a pessoa cuida do que come, do que bebe, do cuidado com a sua saúde, da busca do conhecimento para que ela tenha prosperidade. A pessoa que tem a sabedoria, ela se preocupa com a administração do seu recurso, ela se preocupa com os ambientes que ela frequenta, quem são as pessoas que ela permite que entrem na sua vida. Então a sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas. Por que a sabedoria oferece riquezas? A pessoa busca sabedoria e ela encontra formas de ganhar os seus recursos com prosperidade e recebe honras, porque ela sempre faz, quem tem a sabedoria, sempre faz o seu melhor, sempre dedica o seu tempo melhor. Quem é que tem a sabedoria? Quem, como nós lemos aqui nos versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o coração, não se apoia na sua própria inteligência, mas lembra de Deus em tudo o que faz, porque aí recebe o quê? O caminho certo, que é mostrado por Deus. Então, aqui em Provérbios 3, existe uma promessa. Se você tiver a sabedoria, você vai ter sucesso. Se você tiver a sabedoria, você vai receber a vida longa, você vai receber a paz, você vai receber as riquezas e você também vai receber as honras de Deus. Versículo 17. Ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo que faz.
Como nós falamos, quem tem a sabedoria fica com a vida agradável porque a pessoa sabe quais ambientes frequenta, com quais pessoas anda, ela usa bem o seu tempo para adquirir sabedoria, para administrar o seu recurso, para fazer o bem. Então, a sabedoria torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo que faz. A pessoa que anda com a sabedoria não anda com os que distorcem o caminho. Então, ela não tem preocupação, não tem insegurança de andar com pessoas que fazem a coisa errada e que trazem insegurança. Versículo 18: Os que se tornam sábios são felizes, e a sabedoria lhes dará vida. Vida aqui significa que terão uma vida de paz, uma vida que tem sentido. Porque tem pessoas que estão vivas, mas estão como pessoas mortas, por causa de tantas decisões erradas que tomaram. Mas o versículo 18 fala que os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhes dará vida. 19. Com a sabedoria o Senhor Deus criou a terra e com o seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio. O versículo 19 está dizendo: a sabedoria é tão importante que foi com a sabedoria que Deus criou todas as coisas. Só que tem um detalhe aqui no versículo 19. Você percebe que a sabedoria está em letra maiúscula. E essa sabedoria é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Jesus, ele é a palavra. Então, o versículo 19, quando diz assim: com a sabedoria o Senhor Deus criou a terra e com o seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio, ele está dizendo que Jesus estava juntamente com Deus. Quando Deus disse assim: haja luz, que foi a primeira coisa que Deus criou, a luz, foi Jesus que criou a luz. Depois, quando Deus foi dizendo que haja separação entre as águas do firmamento e as águas que estão sobre a terra, foi Jesus que fez isso. O versículo 19 nos mostra que a sabedoria, que é a pessoa de Jesus, criou todas as coisas juntamente com Deus. Agora o versículo 20. Agora a sabedoria está em letra minúscula. Essa sabedoria em letra minúscula significa os bons conselhos, os ensinamentos, a instrução que Deus nos dá. Então ele está dizendo que a sabedoria, os bons conselhos, os ensinamentos que Deus e que Jesus, que é o Filho de Deus, nos dá, fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva à terra. 21. Filho, tenha sempre sabedoria. Sabedoria aqui em letra minúscula é os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Jesus. Tenha sempre a sabedoria e compreensão e nunca deixe que elas se afastem de você. Quando ele fala aqui, nunca deixe que elas se afastem de você, é o que você está fazendo aqui. Quando você lê Provérbios constantemente, você está se achegando, você está se aproximando dessa palavra, para que ela nunca se afaste de você, para que você sempre lembre o que a palavra de Deus nos fala. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão e nunca deixe que elas se afastem de você. 22. Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. 23. Você caminhará seguro e não tropeçará. 24. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo a noite inteira. 25. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente como uma tempestade sobre os maus. 26. Pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. 27. Sempre que puder, ajude os necessitados. 28. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. Veja que o 27 e o 28 falam sobre ajudar os necessitados. Fala a respeito da bondade, de ajudar o vizinho. 29. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você. 30. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. 31.
Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem. 32. Pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. Na verdade, você não deve ter inveja de ninguém. Lá em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 30, está escrito que o coração com saúde nos traz a paz, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja vem sempre de um sentimento de comparação. Nunca se compare a ninguém. Quando você compara a sua vida com a outra pessoa, levando em consideração as conquistas dela, você está sendo tolo. Você deve dedicar todo o seu tempo para buscar a Deus e para o desenvolvimento dos seus projetos, para o desenvolvimento da sua vida. Se você olhou para alguém e sentiu vontade de ter a mesma coisa que essa pessoa, então pense imediatamente: como eu faço para receber esse resultado? Deus, eu posso ter essa bênção também? Porque tem coisas que Deus pode dar para outra pessoa, mas não pode dar a você. Porque Deus dá para cada um aquilo que nós podemos administrar. Existem coisas que Deus não pode dar a você, porque seriam para o seu mal. Deus é nosso Pai. Existem coisas que Ele dá para o seu irmão que Ele não dá para você, porque o seu irmão tem mais capacidade de administrar aquilo do que você. Então, antes de pedir tudo sem pensar, avalie se isso que você desejou seria bom para você. Então, versículo 31. Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem, pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. 33. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. 34. Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. Os humildes são os que reconhecem que precisam de Deus, que colocam toda a sua vida diante de Deus, querendo receber as respostas e a direção de Deus. Os que zombam de Deus são os que dizem: Deus não existe, Ele não vê nada, eu faço tudo o que eu quiser e não tem problema nenhum. Deus zomba dos que zombam dele. Como que Deus zomba? No momento certo, os maus caem nas suas ciladas, nas suas armadilhas. E quando isso acontece, Deus olha e diz: agora vocês vão pagar pelo que vocês fazem. Mas os humildes, Deus livra do mal. E o 35, os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Essa é a meditação de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, é um capítulo que nos fala sobre o sucesso de Deus. Você tem sucesso de Deus quando você confia nele de todo o coração, não se apoia no próprio entendimento, na própria inteligência, lembra de Deus em todos os seus caminhos e adora a Deus com toda a sua vida, tanto com a sua bondade, justiça, honestidade, como com a sua generosidade, ajudando o próximo, ajudando os vizinhos, sendo uma pessoa que vence a avareza, como também vencendo a avareza, oferecendo as suas primícias, os seus dízimos, os seus ganhos financeiros para investir no reino de Deus, para que existam casas de oração abertas, para que pessoas que não conhecem a Deus, a Jesus, consigam receber uma oportunidade de irem até lá e participarem dos cultos e aprenderem a respeito de Deus. Quando você faz isso, você está financiando a obra de Deus. Um último ponto sobre dízimos. Dízimos também podem ser, não devem ser confundidos com ofertas. Além dos dízimos, existe a oferta voluntária e os votos. A oferta voluntária é aquela oferta que você entrega de acordo com aquilo que você sente no seu coração. A oferta é para a caridade, para a aquisição de Bíblias.
para a compra de roupas, cestas básicas, para a realização de projetos da igreja. E os votos são formas de você cumprir propósitos com Deus. Para encerrar aqui a leitura de Provérbios, vamos falar sobre os votos, lendo Eclesiastes. Aqui em Eclesiastes, no capítulo 5, vamos ler do versículo 1 ao 4. 1. Tenha cuidado quando for ao templo. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. 2. Pense bem antes de falar, e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. A palavra promessa aqui corresponde a voto. Você chegar e fazer um voto com Deus. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. O que é um voto? É uma promessa que você faz a Deus. Deus está no céu e você aqui na terra, portanto fale pouco. 3. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá, e quanto mais você falar, mais tolices dirá. E agora o 4. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos, portanto faça o que prometeu. 5. Vamos ler aqui o 5 também. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Veja o 6. Não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Assim você não terá de dizer ao sacerdote que o que você queria dizer não era bem aquilo. Para que fazer Deus ficar irado com você? Por que deixar que ele destrua as coisas que você conseguiu com o seu trabalho? Então aqui em Eclesiastes, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 6, está escrito que nós devemos tomar cautela em relação às nossas palavras. Quando nós estamos diante de Deus, precisamos honrar a Deus e pensar. Veja que o versículo 5 fala que é melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. O voto, ele é totalmente livre. Você faz o voto se você quiser. Mas se você fizer um voto com Deus de que você vai doar uma Bíblia, 2 Bíblias ou 5 Bíblias, ou que você vai entregar uma cesta básica para uma família carente, se você fizer um voto com Deus, pedindo a Deus alguma coisa, pense bem antes de fazer o voto. Não faça promessas de tolo. Então, falando a respeito das formas de adorar a Deus com os nossos recursos, o dízimo, ele é um mandamento. Ele está lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, e você pode fazer prova de Deus. A oferta voluntária são as colaborações que você oferece conforme a sua fé. E o voto, as promessas também, são propósitos que você faz pedindo a Deus que lhe ajude em alguma causa pessoal, em alguma coisa que você deseja que Deus responda a você especificamente, que você pode fazer uma promessa a Deus, mas pense bem antes de fazer essa promessa. E retornando para Provérbios 3, vamos ficar aqui com esse versículo primeiro que diz, o primeiro e o segundo: Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Porque, versículo 2, os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Provérbios capítulo 3 revela que obedecer aos mandamentos do Senhor traz vida longa e cheia de sucesso. Veja o versículo 16. Com a sabedoria, com obedecendo os ensinamentos do Senhor, a sabedoria oferece uma vida longa e também as riquezas e as honras. Você terá uma vida, como diz aqui o versículo 2, longa e cheia de sucesso, seguindo a Deus e seguindo a Jesus, que é a sabedoria. Ele é a sabedoria. Ele, Jesus, é a sabedoria. Ele carrega com ele a sabedoria, o poder de nos ensinar o caminho certo.
E agora você pode fazer a oração de confissão. Você pode receber a Jesus, que é a sabedoria em pessoa. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, para receber essa sabedoria que vem de Deus por meio de Jesus, você pode fazer essa oração de confissão agora, que é uma oração em que você confessa que você quer receber a sabedoria de Deus. Você quer receber a Jesus. Você quer recebê-lo como seu único Senhor a partir de hoje. O seu único Senhor significa que ele vai dirigir os seus passos, ele vai ser aquele que lidera a sua vida, ele vai ser o Senhor da sua vida, que vai levar você pelo caminho certo. E você pode recebê-lo como seu único Salvador. Só ele perdoa os nossos pecados. Fazendo isso, você pede para ter o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Espírito de Deus morando em você. Quando você estiver orando, falando com Deus, ele vai falar com você no seu coração, trazendo orientação, mostrando o caminho certo para que você não tropece. E você receberá, além de tudo isso, a vida eterna. Quando você recebe a Jesus, a Bíblia diz que os que recebem a Jesus recebem a qualidade de filhos de Deus. Recebendo o perdão dos pecados, você pode se alinhar com Deus. Você se torna filho de Deus, você se torna filha de Deus e você tem o seu nome registrado no livro da vida. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que os que estiverem com o nome escrito no livro da vida herdam o reino dos céus. Então, faça essa oração de confissão agora comigo. Diga a frase número 1 ali. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. É no nome de Jesus que você recebeu agora a salvação dos seus pecados. Você recebeu o Espírito Santo para te guiar até o céu. E o seu nome foi registrado no livro da vida. Agora você é um filho de Deus, agora você é uma filha de Deus. Comece a orar e a falar com Deus a respeito de todos os seus caminhos, de todas as suas decisões. E se você tem na sua casa algum santo, imagem ou amuleto, coloque num pacote e tire da sua casa. Dentro da sua casa, agora que você recebeu a Jesus, você tem a presença do próprio Deus com você e na sua casa. Você não precisa de mais nada disso. O Salmo 115 fala que as imagens de escultura, elas são obras das mãos humanas. Têm olhos, mas não veem. Acompanhe aqui na tela comigo o Salmo 115, o versículo 4. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. 5. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. O 6. Têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram. 7. Têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não andam, e da garganta deles não sai nenhum som. 8. Que fiquem iguais a esses ídolos aqueles que os fazem e os que confiam neles. Então você vê aqui claramente no Salmo 115 que Deus não precisa de imagens feitas por mãos humanas. Ele próprio é a sabedoria com letra maiúscula, ele próprio é o Filho de Deus e ele próprio nos dá a vida eterna. Voltando na oração de confissão, é por isso que nós oramos e confessamos apenas a Jesus, porque ele deu a vida por nós. Ele deu algo de extremo valor por nós. Ele deu a própria vida por nós. E ressuscitou e hoje intercede por nós diretamente junto ao Pai. Vamos agradecer por essa leitura de Provérbios 3. Senhor, te agradecemos pela leitura de Provérbios 13 e pedimos que o Senhor nos ensine a confiar todos os nossos planos e toda a nossa vida ao Senhor. Que nós possamos entregar todos os nossos caminhos a Ti todos os dias para receber a orientação do caminho certo
para tudo em nossa vida. Que possamos sempre caminhar na tua luz e com a sabedoria para termos uma vida longa, com riquezas e honras, conforme as promessas que nós lemos em Provérbios capítulo 3, que nos fala sobre ter uma vida cheia de sucesso. É a promessa do Senhor e que o Senhor vem ajudar aqueles que estão presos à avareza, que não conseguem dizimar e ofertar e fazerem votos com o Senhor, porque estão passando por situações difíceis na vida financeira. Peço que o Senhor abra o entendimento para que tenham sabedoria, para que possam experimentar essa tua bondade quando fazem aquilo que a tua palavra ensina. Que o Senhor agora ensine a generosidade para ajudar ao vizinho e para, glórias a Deus, dizer a quem pede, glórias a Deus, uma palavra de generosidade, mas antes de não só uma palavra de bondade, mas também para que tenham abundância para poderem praticar gestos práticos de generosidade, colaborando com aqueles que precisam. Também nos livra dos maus, dos que são enganadores, falsos, mentirosos, trapaceiros, que vêm para arrancar aquilo que o Senhor tem dado. Que o Senhor arranque do caminho aqueles que se aproximam para pedir emprestado por mau caráter, porque são pessoas enganadoras, que vivem de trapaças, enganos. Afasta do caminho essas pessoas em nome de Jesus e derruba as barreiras do coração que impedem de confiar que o Senhor responde com certeza quando pedimos ao Senhor em oração pelos teus caminhos e pela tua direção. Que não haja dúvida nenhuma que o Senhor sempre traz solução e respostas certas para todas as situações da nossa vida nos detalhes, porque pensamos às vezes que Deus entra nisso, mas não entra naquilo, quando na realidade a sua palavra fala: confia ao Senhor em todos os teus caminhos, porque o Senhor mostrará o caminho certo. Então, que esse teu filho, essa tua filha que está com dificuldade de entregar um certo ponto ao Senhor, não tenha dúvida em relação a isso. Se esse jovem ou essa jovem está namorando alguém e o Senhor já disse que não é a pessoa certa, que essa pessoa consiga entender que o Senhor tem o melhor caminho e que pode ter confiança no Senhor, que tem a pessoa certa e que a pessoa errada não deve, glórias a Deus, estar em nossa vida, para que não exista o mal no futuro. Que esse jovem, essa jovem entenda quando o Senhor fala que não é a pessoa certa, que não é ainda o meu tempo. Meu Deus e meu Pai, que essa pessoa entenda que o Senhor sempre traz o melhor e que é melhor esperar no tempo do Senhor e na pessoa certa do que tropeçar em razão de teimosia, em razão de insistência contra aquilo que o Senhor tem falado e ensinado. Como nós lemos hoje, o Senhor é nosso Pai e o Senhor exorta e corrige porque nos tem como seus filhos e nos corrige para o nosso bem. Então que possamos receber a sua correção e andar na sua verdade, porque isso é o que o Senhor tem para o nosso bem e para o melhor, para trazer o sucesso, que é o que o Senhor quer para os que confiam no Senhor, hoje e sempre. Agradecemos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos ao Senhor. Glórias a Deus e graças a Deus. Amém e amém.